Oi, gente, estamos aqui na nossa segunda aula processual. Eu sei que às vezes vocês ficam numa ansiedade pelas aulas de processo, mas, gente, didaticamente falando, eu prefiro organizar essas cabecinhas, né? Fazer toda a revisão de direito material para eu entrar com o processo. Falando nisso, sempre assista nossas aulas em sequência. Tem um motivo para eu ter aula 3, para eu ter aula 5 na ordem que elas estão, por exemplo. Acho que isso é meio óbvio, mas eu gosto de falar, né? Por isso que eu sou professora, por isso que eu fico aqui falando com a câmera loucamente, né? Até realmente a voz acabar, para que eu possa falar sem ninguém me pedir para fazer silêncio. É a melhor parte de ser professora. Então, sempre assistam nossas aulas em sequência. Só a aula do professor Felipe Laurindo, que eu coloquei aí para vocês como aula bônus, né? Uma aula que não está nem aí no pacote contratado, mas eu coloco como aula bônus e sempre convido o professor Felipe, gente, para que ele lide com vocês sobre as tutelas provisórias. Não tem um lugar específico para você assisti-lo, um momento, mas eu indico que você ande um pouco mais com a gente, com as revisões de processo, para que depois você vai assistir. Vejam. Cada aula nossa aqui a gente vai dar uma variada. Vai ter aula que eu vou trazer questão de OAB. Vai ter aula que eu vou trazer aqui uma questão como essa, que fui eu que inventei. Embora tenha sido muito parecida a disposição do 31º exame, mas essa questão fui eu que inventei. Em algumas aulas eu vou te dar só o modelo. Algumas eu vou fazer mais aqui à mão livre com você. Outras eu vou fazer assim, como está nessa, já um modelo pré-estabelecido. Eu estou evitando, como eu disse, mais a mão livre, que até eu gosto bastante de escrever e tal, pela coisa do ombro, como eu já disse a vocês. Aí eu acho que a letra fica um pouco feia, me incomoda, então eu já trago aqui escrita, que eu acho que fica mais organizado. Então vamos começar. Assim que fizermos essa peça, né, basicamente aí nesse bloco primeiro, a gente já entra no outro assunto, tá? Então, depois eu falo do outro assunto. Deixa eu fazer um link com a aula passada. Na aula passada, nós vimos o primeiro modelo, que eu disse a vocês, da peça mais até hoje cobrada em nossa prova. Vimos o inicial do procedimento comum. Fomos lá, artigo 319, primeiro, segundo, terceiro, aquela coisa toda. Vimos em que possibilidades, no final da aula, a gente pode ter um inicial de procedimento comum. Agora, eu quero pegar aquela base da inicial do procedimento comum e fazer com vocês um inicial de procedimento especial. Como eu disse, vou dizer como, o 31º exame cobrou parecido com o que a gente tem aqui, mas eu não vou abrir mão de fazer esse tipo de ação. Por quê? Do rol dos procedimentos especiais do CPC, que a gente foi marcando aqui na primeira aula, esse é o tipo de ação que é exclusivamente do direito empresarial. Embargos de terceiro não é exclusivamente da gente. Consignação em pagamento não é exclusivamente da gente. Possessórias não são exclusivamente nossas. Mas dissolução de sociedade, já estou dizendo a resposta, afinal eu pedi para vocês fazerem na aula passada, dissolução de sociedade é exclusivamente nossa. Se você fez, né, e ficou com alguma dúvida, com base, já que você não tinha um gabarito, você vai ter agora, me pergunte que a gente discute. Gente, sempre se lembre do seguinte: o que você colocar a mais do que está no espelho, esse espelho fui eu que fiz. Assim como o examinador no dia da prova vai fazer. O que você colocar a mais, isso vocês questionam muito nos simulados. Por mais que você ache que era importante, indispensável, o que você colocar a mais não vai ser pontuado. Também não vai ser despontuado, se é que essa palavra existe. Então, na dúvida, é melhor a gente fazer, né, e dar o maior número de informações que seja possível, tá? A gente vai fazer aqui a nossa inicial com base no artigo 599 do CPC, mas deixa eu lendo o caso prático e a gente vai, à medida que eu vou lendo, eu também já vou fazendo revisões do direito material, certo? Embora a gente tenha revisado esse tipo de assunto na nossa aula de sociedade, no comecinho de sociedade em direito material. Gente, sempre na prova, prestem muita atenção, principalmente para quem vai fazê-la pela primeira vez. Sempre na prova, você vai ler a questão prática profissional mais de uma vez. Também você não pode passar uma hora só lendo a questão prática. Mas na primeira leitura que eu faço, já tem elementos que eu identifico como sendo importantes. Então, o que é que eu faço? Pego minha canetinha, pode ser caneta rosa não, viu? Só para riscar o caderno de borrão, mas que estava aqui junto de mim. Pego minha canetinha e já vou marcando as informações importantes. Professora, sou obrigada a utilizar o caderno de borrão? Não. Qual é a minha indicação, já que é a nossa primeira peça? Pega o caderno de borrão e utiliza como base, utiliza como estruturação da petição, para que você não risque muito a sua petição, tá? Mas não vá fazê-lo ipsiliter.
Me ouve, me ouve, me ouve. Não dá tempo de fazer o caderno de borrão ipsiliter e passar limpo na prova. O caderno de borrão é para eu estruturar. Estruturo os nomes, estruturo a ordem que minha petição vai seguir, estruturo as datas que sempre estarão em nossa prova. Vamos lá. Eric, Bruno, Mauro e Ricardo, não sei aqui, né, quem são essas pessoas, mas nomes de pessoas normalmente vão ser importantes na nossa prova. São sócios de uma sociedade empresária no ramo de funerária. Tal sociedade tem se mostrado próspera, a despeito de vários desentendimentos entre eles. O povo tem um pudor, né, gente, em falar em funerária. Eu falo muito. É uma coisa que vive na minha cabeça, esse exemplo de funerária, porque eu moro aqui no lugar do Recife, é interessante. Existe uma avenida que é mais comercial, né? E a gente mora assim, mais para dentro, ainda mora em casa, que não é uma coisa muito comum, né? Nos grandes centros e tal. E essa avenida, ela é famosa aqui em Recife por ter duas coisas. Ela tem muitas concessionárias, né? Ela tem muitas lojas de automóveis e muitas funerárias. Mas tá lá, é um negócio como outro qualquer. A empresa, ela não tem filiais, tendo apenas sua sede no interior de Pernambuco, na cidade de Pesqueira. Essa cidade realmente existe. Cidade também onde todos os sócios estão domiciliados. Segundo a lei da organização judiciária desse local, né, existem duas varas cíveis nessa cidade, nessa comarca. Gente, aquilo que eu te disse na aula passada, a prova sempre vai trazer essa coisa da lei de organização judiciária, tá? Às vezes ela vai trazer, isso é muito comum, coisas que não vão te interessar, coisas só para te confundir. Ela vai colocar aí no meio, por exemplo, tem duas varas da fazenda, tem uma vara de crime, tem uma vara do júri, estou exagerando um pouco, mas ela vai te dar informações sobre a lei de organização judiciária. E aí vou adiante. O capital social da empresa, né, o dinheiro da empresa, ele é de 10 milhões de reais. Eu vou dizer que essa funerária está indo muito bem, tem muito dinheiro. No contrato social, as cotas estão assim distribuídas. Né? Então, eu tenho uma sociedade formada por cotas, consequentemente, eu tenho um contrato social. Eric tem 80%, Bruno tem 5%, Mauro 5% e Ricardo 10%. Eu sempre faço isso e depois vou contar para ver se está certo os 100%. A administração é exercida de forma unitária pelo sócio majoritário, né? Ou seja, Eric, e ele tem formação no curso de administração de empresas. Gente, essa sociedade vai ser uma sociedade limitada, como a gente vai ver aqui, e sempre que eu vou fazendo essas peças, eu vou fazendo revisões com vocês, que você nem vai colocar na resposta. Mas eu já posso ir fazendo revisões de direito material. A sociedade limitada, ela pode ser administrada por sócios ou não sócios. Ela pode ser administrada de forma conjuntiva por todos os sócios, alguns ao mesmo tempo, ou somente um, como é aí. Não existe no nosso ordenamento uma obrigação de quem administra a empresa ser formado em administração, diferente de quem faz a contabilidade, tem que ser contabilista. Diferente de quem é advogado, tem que ser realmente advogado com a carteira da OAB, é para isso que a gente está aqui, né? Juntamente com vocês e tudo mais, tá? Mas a gente faz isso que são floreios que a prova também vai tentar fazer com você para tentar te distrair. Deixa eu vir para cá, que eu tô cobrindo. Tá aqui. Na junta comercial do estado correspondente, né, ou seja, lá em Pernambuco, a dita empresa possui o arquivamento dos seus atos constitutivos desde dezembro de 2015. Lá em Pernambuco foi ótimo, né? E professora, você está onde? Tendo sido constituída por prazo indeterminado e sob, né, a nomenclatura, o nome empresarial do tipo denominação funerária Jesus te chama limitada. Gente, pega essas datas que vão surgindo, a primeira data surgiu, já anota aí no teu caderno de borrão. Tá? Apesar dos bons resultados sucessivos que ela tem, o sócio Ricardo, ele está muito insatisfeito com os rumos tomados. Na sua visão, os demais sócios em suas deliberações estão fazendo investimentos muito altos, que irão, ao longo do tempo, então, causar um prejuízo irremediável à atividade. Além disso, os sócios restantes também pretendem modificar o objeto social. Isso aqui é uma coisa importante. Coisa que Ricardo também não concorda. Tal inconformismo ele foi manifestado por Ricardo na última reunião, no entanto, os demais sócios não concordaram com o que ele disse. E essa reunião ocorreu aí há 10 dias. Pronto, aqui eu já tenho um segundo prazo, né? Nem sei se esses prazos vão interferir em minha resposta, mas eu já deixo lá anotado. Diante de tudo isso, Ricardo não
Eita, quase que não sai. Ricardo, não enxerga outra saída e procura você como advogado. Gente, sempre fica atento para quem você vai advogar. Até o presente momento, não estava claro para quem iríamos advogar, certo? E ele quer intentar a medida judicial cabível para que ele possa sair da sociedade de acordo com as determinações legais, pois tal situação não foi feita de maneira amigável, mesmo após tendo sido entregue a notificação extrajudicial dele, né, para o direito de recesso. O direito de recesso é o direito do sócio sair da sociedade, e além disso ele pretende aí receber o valor de suas cotas, né? Com base nas informações, vamos redigir a peça competente. Quero tratar de algumas coisas aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu não tenho uma petição já distribuída, eu não tenho um processo, eu não tenho um provimento jurisdicional, não tenho nada. Então, eu sei que isso daqui, né, na nossa regra imaginária, se trata de uma petição inicial. Já resolvi isso. Aí, na minha cabeça, né, eu preciso saber os casos onde uma execução é cabível, o título executivo extrajudicial, tem nada a ver, tá? Tem nada a ver aqui com execução. Então, eu vou matar a história aqui de execução. Deixa de lado. Então, eu vou para um processo de conhecimento. Sendo que, como eu disse a vocês, a primeira coisa que a régua vai andar é se o processo de conhecimento está previsto no rol dos procedimentos especiais do CPC. E ele está previsto no rol dos procedimentos especiais. Estamos diante aí de uma ação de dissolução parcial. E aí acabou minha identificação. Se não estivesse previsto no rol dos procedimentos especiais, seria uma inicial regida pelo procedimento comum. Não é. É uma inicial regida pelo procedimento especial. Gente, é uma ação de dissolução parcial de sociedade. Se fosse uma ação para dissolver a sociedade por inteiro, eu já te falei isso na outra aula, eu vou repetir. A ação para dissolução total, ela é regida pelo procedimento comum. Mas aqui eu tenho uma ação de dissolução parcial. Eu já falei sobre isso com você, mas eu quero fazer uma revisãozinha. Pega aí o teu CPC, vou pegar o meu aqui, no artigo 599. Quando a prova do 31º exame saiu, gente, a gente deu o gabarito ainda bem, né, de acordo com aquilo que veio na prova da OAB, na minha opinião. E vejam, obviamente, né, direito é visão e tudo mais, mas na minha opinião estava muito claro que o examinador queria. Alguns professores disseram que não, houve uma certa discussão sobre a fundamentação da peça, né, enfim, mas para mim estava muito claro como esteve, enfim, estava lá no gabarito da OAB. Vejam. É uma questão de português, né? A gente não vai fazer uma prova só com linguajar jurídico, é questão de português. Vê só. Pega o teu artigo 599. A ação de dissolução parcial, ela pode ter por objeto, inciso 1º, a resolução da sociedade empresária contratual, por exemplo, uma limitada ou simples, em relação ao sócio que morreu, né, que foi expulso, ou que simplesmente exerceu o seu direito de recesso. Só que depois do ponto e vírgula, eu tenho e até onde eu saiba, né, na linguagem de cada um aqui do país, até onde eu saiba, isso é uma conjunção aditiva, de forma que o inciso 1º, ele precisa ser conjugado com o inciso 2º, que é apuração de haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o seu direito de retirada. Então, vê só. Na maioria das vezes, a gente, enquanto advogado, essa é uma ação muito comum para a gente, é uma ação muito corriqueira. Quando a gente interpõe a dissolução parcial, na maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, o pedido da gente diante do juiz vai ser somar o inciso 1º com o inciso 2º. O inciso 1º acumulado com o inciso 2º. Que é quando eu quero, gente, a saída do sócio, eu quero que ele receba, ou saída, ou expulsão, o que seja, e eu quero que ele receba o que lhe é devido. Quando eu quiser as duas coisas, minha petição inicial irá se basear no artigo 599, inciso 1º e inciso 2º. Agora, quando eu quiser só a saída ou só que ele receba o que é devido, eu vou para o inciso 3º, que foi o gabarito da prova. O inciso 3º, ele diz ou só a resolução da sociedade ou só a apuração de haveres. Por quê? Às vezes o sócio já saiu, numa boa, mas não recebeu o que lhe é devido. Ou ao contrário, às vezes ele já recebeu o que é devido, mas não está conseguindo sair numa boa. Então, em resumo, quando eu quiser sair da mais dinheiro,
que normalmente é o que acontece, inciso primeiro cumulado com o inciso segundo. Quando eu quiser só saída ou só o dinheiro, só o correspondente ao valor das cotas, aí eu vou para o inciso terceiro. Lembrando que não basta você indicar inicial correto, o nome iuris correto, mas precisa fazer a fundamentação jurídica. Gente, vê. A gente vai começar a construir a nossa peça, tá? A nossa peça, a gente não vai fazer menção ao artigo 319, porque o artigo 319 é o inicial de procedimento comum. Mas eu vou filar pelo 319. Para que eu não me perca, eu vou filar pelo 319. Além disso, por mais que eu tenha certeza que eu estou sabendo sobre dissolução parcial vai dos artigos 599 a 609, exatos 10 artigos. E é um dos procedimentos especiais com mais artigos. Eu vou ler todos esses artigos, para ter certeza que eu não estou esquecendo nada na hora da prova. Mas, professora, eu vou perder muito tempo. Criatura, você vai ler e você vai acertar a peça, tá bom? Aqui a gente não vai fazer isso, porque a peça já está pronta, mas você vai ler todo o interregno de artigos. É monitória? Artigos 700 e 702. Eu vou ler todos os 3 artigos. É dissolução parcial? Eu vou ler todos os 10 artigos. E por aí vai, tá? Então, vamos simplesmente agora correr para o abraço. Agora vai ficar bem simples para a gente aplicar. Cadê? A professora apertou não devia. Voltei. Isso acontece. Para a gente aplicar aquilo tudo que a gente aprendeu. O que eu queria era aparecer para vocês junto... Tá aqui. Consegui. Não, professor, não conseguiu porque você está cobrindo a tela. Aqui também está cobrindo. Acho que todo lugar que eu ficar, eu irei cobrir. Pronto, agora achei um lugar para mim. Em primeiro lugar, eu vou endereçar. Gente, é claro que a prova, eu fiz uma pecinha assim colorida, tá? É claro que isso não se faz na hora da prova, né? Eu coloco para ficar didaticamente mais separado e mais visível. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de tal vara civil da comarca de Pesqueira. Eu preciso distribuir. Toda vez que eu precisar distribuir, eu vou fazer menção ao artigo 284 do CPC, tá? Preciso distribuir, vou fazer menção ao 284. Esse artigo 53.3a do CPC é um dos artigos mais importantes que a gente tem sobre competência em relação à pessoa jurídica. Quase sempre a competência se dará com base no artigo 53.3a. Não é sempre, tá, gente? Mas é quase sempre. Então, abre ele aí. A gente não tinha marcado ele na aula passada. Acho que a gente não tinha falado dele. Deixa eu só abrir aqui o meu código. Artigo 53. Ele diz, é competente o foro, inciso 3º. Do domicílio, do lugar, a linha A, onde está a sede para a ação em que a ré for pessoa jurídica. Então, o local da sede aí, né, a cidade de Pesqueira, como vimos. Gente, muitas vezes eu faço aqui as peças e vou colocando os artigos de lado. Aí vocês começam a perguntar, professora, é para eu colocar os artigos? É para você colocar os artigos sim, tá? Lembrando, vou seguir a ordem do 319. Primeiro eu faço o endereçamento. Depois que eu fiz o endereçamento, eu vou qualificar as partes. Existe sempre uma dúvida por parte de vocês se a gente deve pular linhas aqui. Você pode pular, né? Isso aqui é muito da minha época de advocacia, quando eu comecei a advogar, que você tinha que ter um espaço para o juiz colocar lá cite-se, né? E se ele tivesse uma assinatura grande, você tinha que ter aquele espacinho. Você não é obrigado. Se você quiser aqui, você pode, por exemplo, escrever de 4 a 8 linhas. Enfim, mas é tão praxe, né, gente, da gente pular, certo? Então, 4 a 8 linhas. É o que eu disse aqui, tá vendo? A letrinha fica... Na verdade, eu estou atribuindo ao braço, mas é um pouco mentira, tá? Eu nunca tive coordenação motora mesmo, não. Então, o nosso cliente a gente vai qualificá-lo seguindo tudo aquilo disposto no 319. Ricardo, estado civil eu não tenho, profissão não tenho, CPF eu não tenho, e-mail eu não tenho, endereço eu não tenho nada. E é normalmente o que vem na prova. Então, tudo eu vou colocando XXX ou reticência, já te ensinei isso. Se comecei com XXX, vou terminar com XXX. Se comecei com reticências, vou terminar com reticências.
Vem perante Vossa Excelência, através do seu advogado e bastante procurador infraassinado, conforme instrumento procuratório em anexo, documento tal, com endereço profissional na rua tal, que eu não sei, xxx, propor a presente a ação de dissolução parcial de sociedade acumulada com apuração de haveres. Aqui é o momento de soltar fogos, né? Na hora da prova, assim, eu espero. É o momento de identificação do nome iuris. E aí, gente, eu quero que vocês tenham alguns cuidados aqui, especificamente em relação a essa peça. Primeiro, o que foi que a gente te disse? A gente disse que uma fundamentação correta vai ser levada, feita aí com base no CPC mais o CC. É isso que a gente está dizendo. Então, com base no artigo tal do CPC e artigo tal do CC, quando a gente fizer a fundamentação jurídica, a gente explica o porquê. Agora, eu tenho aqui uma especificidade. Vejam, eu vou propor aquele processo contra a Funerária Jesus Te Chama Limitada. Neste ato representado por seu administrador Eric, estão lembrados a história, pessoa jurídica, ficção jurídica, precisa estar representada pelo administrador, artigo 75.8 do CPC. E, além disso, gente, eu preciso colocar também no polo, juntamente com a sociedade, esses sócios, tá? De acordo com o que determina o artigo 114, que fala do litisconsórcio, e 601, pelos fundamentos a seguir expostos. Deixa eu abrir aqui de volta, para eu ir lendo com vocês. Alguns a gente vai lendo, depois vocês vão verificando aí, para que a gente vá fazendo a explicação total. Cadê o meu artigo 601? Tá aqui, vejam. O artigo 601, ele diz para a gente que os sócios e a sociedade, eles vão ser citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Então, nesse caso, eu vou pedir, né, no final das contas, a citação da própria sociedade, a citação dos sócios e por aí vai, tá? Então, Funerária Jesus Te Chama, deste ato representado pelo seu administrador, e vou qualificar tanto a própria funerária quanto os sócios. Não repetir aquele novo, que eu já tinha acabado de fazer em cima. E aqui vou adiante. Vamos ver aqui. Na parte dos fatos, né, vou seguir na ordem 319. Na parte dos fatos, é a parte de eu descansar, é a parte de eu tomar uma água, cuidado para não derrubar água no gabarito, na folha de resposta definitiva, porque não existe a possibilidade da folha, falar nisso, não existe a possibilidade de uma segunda folha de resposta, a parte de eu relaxar. Na parte dos fatos, eu vou trazer aquilo que foi trazido à tona, tá certo? Aquilo que foi trazido pela questão, sem inventar e sem omitir informações. Na parte dos fatos, é a parte de nem 8, nem 80. Lembra disso. Aí, eu vou para a parte mais importante de minha peça, assim, da ordem do artigo 319. Você vai dizer, professora, não aguento mais você dizendo isso, mas é para cansar mesmo e é para você nunca esquecer, tá bom? Então, 319 fundamentos jurídicos. Vou ter que colocar a fundamentação calcada no direito processual, a fundamentação calcada no direito material. Então, a ação de dissolução parcial, já lhe expliquei que, nesse caso, ela vai ser interposta com base nesses dois incisos. Então, isso aqui a gente já explicou, não vou voltar aqui para vocês. A gente citou o artigo 1031, gente, claro que aqui eu estou te dando um espelho, na hora da prova, e como eu disse, a gente vai variar, né, a forma que a gente vai resolver as questões, na hora da prova você tem que explicar todos os artigos, tá certo? Aqui a gente está fazendo só a nossa primeira pecinha, o artigo 1031, o artigo 599, porque ele objetiva o seu direito de recesso, porque ele entregou notificação extrajudicial e não teve sucesso, ele não está concordando, ele quer sair da sociedade, tudo isso você não vai só citar um artigo, tá? Você vai, isso aí todo mundo sabe, né? O artigo 1031, ele vai dizer aqui, lá do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, vai se liquidar com base em disposição contratual, salvo base em disposição contratual em sentido contrário, com base numa situação patrimonial da sociedade e a data da resolução, né? Assim, eu posso ter entrado lá em 2015 para uma sociedade com 100 cotas que valiam R$1 milhão. E agora essas cotas valem 3 milhões. Então, por isso que se tem que identificar e se tem que fazer um balanço na data da resolução para se verificar quanto as cotas valem. O artigo 1077 também. Quando houver modificação do contrato, fusão de sociedade, incorporação
ou dela por outra, terá o sócio que dissentir o direito de retirar-se da sociedade. Nos 30 dias subsequentes à reunião, lembrem-se que a reunião ocorreu há 10 dias. Então, vejam, quando houver modificação, então você vai escrever aqui também, mais uma vez, repito, aqui está o espelho, então você vai escrever, né? Houve, os sócios optaram pela modificação do objeto social. Dessa maneira, ele quer exercer o seu direito de recesso. Aí você vai dizer que a reunião ocorreu nos últimos 10 dias, foi que a gente colocou? Essa reunião ocorreu nos últimos 10 dias, de modo que Ricardo está aí diante do prazo de 30 dias do artigo 1077. Tudo isso, eu boto o artigo aqui, né, a grosso modo, e cada um de vocês vai explicando isso com suas próprias palavras. Gente, quero chamar a tua atenção por uma coisa. Existe uma pegadinha que é muito feita pelo nosso examinador na primeira fase. Ele não costuma fazê-la na segunda, mas ele pode fazer a qualquer momento. Então, eu preciso dizer para vocês, que pegadinha é essa? Essa daqui. Ó. Vou apagar o que está aqui. No direito empresarial, muitas vezes, o contrato social pode prever em sentido contrário ao que está na lei. Até porque estamos falando de direitos patrimoniais disponíveis, entende? Então, tem cuidado se no narrar da questão o contrato social previa, por exemplo, que esse prazo não seria de 30 dias, previa que esse prazo seria de 20, de 40, entende? Mas, via de regra, essa não costuma ser uma pegadinha da segunda fase. Houve o fim da affectio societatis. Também quero que você fale sobre isso. Também quero que você desenvolva um tópico sobre isso. Houve o fim da intenção de ser sócio, né? Gente, em se falando de dissolução total, em se falando em dissolução parcial, quer seja inicial, quer seja em resposta, quer seja em recurso, que seja, quase sempre vai caber falarmos de affectio societatis. Eu queria que você pegasse agora uma folhinha em separado do teu caderno, das tuas anotações, o que seja, para ir anotando algumas expressões em latim que vocês precisam saber. Sem dúvida, a mais importante delas é a intenção de ser sócio. É o fim da affectio societatis. Eu não posso, por exemplo, eu dou aula aqui no SET, né? Eu não posso ser mantida num lugar nem como empregada a pulso, nem o empregador ele precisa ficar comigo se ele não quiser, quanto mais ser sócio de uma sociedade. Então, acabou a intenção de ser sócio, você pode sim se retirar. O famoso os incomodados é que se retira. Muito importante. Esse artigo 1031 é um artigo de sociedade simples. Está aí uma coisa que quase sempre vai acontecer em nossa prova. E a sociedade que estamos tratando é sociedade limitada. Então, cara pálida, presta bem atenção. Se o examinador te pergunta sobre limitada e você joga um artigo de simples, você está desorientado, você está perdido, você quer perder o seu ponto? Não. Então, sempre que o examinador me perguntar sobre limitada, mas a pergunta tiver, a resposta tiver na parte de sociedade simples, isso em peça, em questão, o que seja, o que quer que seja, necessariamente, eu vou precisar citar o artigo 1053 do Código Civil e o seu correspondente parágrafo único. Bom, não esqueçam disso, que é o artigo que diz que a sociedade limitada se utiliza de maneira subsidiária dos artigos das sociedades simples. Para a gente ir acabando, já que utilizamos lá os critérios do artigo 319, aqui, gente, é sempre uma parte delicada, né? A parte dos pedidos, né? Vocês vejam que é sempre realmente uma partezinha aqui delicada. O que é que vai acontecer? Para você não correr o risco de esquecer nada, saia lendo todos os dispositivos, como eu disse, todo aquele interregno de artigos. Professora, como é que eu saberia que eu teria que colocar todos esses pedidos se você fizesse a leitura? Eu vou ficar aqui sem aparecer, porque nesse momento não dá. Nos pedidos devem ser mencionados, então bora lá. Citação da sociedade. Citação da sociedade na pessoa do seu administrador e citação dos sócios. Você tem que lembrar disso. Citação da sociedade e dos sócios. Como é que você vai lembrar? Basta ler o artigo 601. Para que eles concordem com o pedido ou para que eles contestem a ação no prazo de 15 dias. Nesse caso, se fosse, por exemplo, uma resposta, né?
uma contestação, esse prazo é de 15 dias, mas tem casos que no procedimento especial o prazo de resposta vai ser outro. Então, a procedência do pedido para reconhecer o direito de retirada do autor e apurar os seus haveres. Lembra aquilo que eu te disse, sempre com que objetivo, né? Primeira coisa que eu quero é a procedência do meu pedido. Procedência do pedido do cliente com tal objetivo, com tal objetivo. Eu preciso pedir a citação da outra parte para tornar a relação triangular. Daqui a pouco eu volto aqui para a letra C. Deixa eu te mostrar uma coisa. A letra A letra B e a letra D são coisas genéricas das iniciais que fizemos. Condenação do réu ao pagamento de custas e honorários. Mas pode ser que ocorra o previsto no artigo 603. Nesse caso, essa parte aqui é específica da dissolução parcial. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Existe, gente, e aí a gente vai ver no próprio parágrafo 1º também aqui, a gente vai ver, deixa eu acrescentar aqui, no parágrafo 1º, a gente vai ver o que ele diz, dizendo o seguinte aqui, como a gente pode ler. Na hipótese prevista neste caput, não vai haver condenação de honorários de nenhuma das partes. E as custas vão ser rateadas segundo a participação no capital social. Em vários tipos de procedimentos do novo CPC, ele ou tira os honorários, ele ou baixa as custas, desde que ocorra menos livre, certo? O que mais? Agora, coisas específicas. Determinar a sociedade que se proceda à liquidação do pagamento da cota dele, tá? E a definição do critério para apuração de haveres, que você vai encontrar no artigo 604. Aí, para apuração de haveres, o juiz deve fixar a data de fim da sociedade, definir o critério e nomear perito. Essa daqui também, né? Esse daqui também é um pedido de maneira genérica, que é a coisa da opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Professor, isso pode estar na parte dos pedidos ou pode estar numa parte em separado? Pode estar numa parte em separado. Aqui eu coloquei nos pedidos. Gente, aquilo que eu disse a vocês. Não se tem uma uniformidade na jurisprudência, na doutrina. Se precisamos nos manifestar sobre a audiência de conciliação e mediação, nas iniciais de procedimentos especiais. Não há unanimidade em relação a isso, sabe? Mas a prova da OAB vem cobrando e vem pontuando e vem despontuando se você não colocar. Como eu disse, você pode querer ou não conciliar, o que é importante e indispensável é que você trate desse tópico. Depois, a gente vai para as provas, né? Deve haver referência expressa na petição da juntada dos seguintes documentos. Contrato social consolidado, isso aqui está no artigo 599, parágrafo 1º, aprovação da modificação do contrato e a notificação que ele exerceu o seu direito de retirada. Então, sempre que eu disse a vocês, podemos até falar de provas em sentido genérico, mas sempre precisamos especificar as provas que pretendemos produzir. Não esquece disso. O valor da causa, na ação que tiver para objeto existência, verdade, cumprimento, modificação, resolução, resilição, o valor do ato ou da sua parte controvertida. Então, gente, nesse caso, o valor do capital social, ele é de 10 milhões, não é isso que a gente colocou? Ou de 10 milhões, ou então poderia ser a parte controvertida, que é a parte de Ricardo, 1 milhão. Um ou outro poderia configurar como sendo o valor da causa. E aí, fecha a peça conforme a nossa prova, e aí a gente acabou a nossa primeira pecinha. Bom, espero que tenha sido assim bem proveitoso para vocês. Qualquer dúvida, desenvolvam essa peça, treinem. Como eu disse, eu coloco o grosso, eu coloco o esqueleto para vocês treinarem. Então, já foi inicial de procedimento comum, já foi inicial de procedimento especial. Falaremos ainda de outras iniciais de procedimento especial. Mas no próximo bloco eu volto com uma coisa bem diferente, mas bem legal de estudar e um pouquinho mais light. Daqui a pouco eu volto.